Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar mais uma videoaula de ciências, né? Dando sequência ao nosso conteúdo, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a destilação do petróleo e o tratamento da água. Então, nós já havíamos falado um pouquinho sobre a questão das separações de misturas, né? E como é que as separações elas acontecem. Então, quais são os tipos, na verdade, de separações de misturas que nós temos, né? Quais são os tipos de separação para mistura homogênea, quais são os tipos de separação para mistura heterogênea. E dando sequência, a gente vai falar um pouquinho da questão da destilação do petróleo. Então, nós vimos que destilação é uma das metodologias que a gente pode utilizar para separar misturas. E nós vamos falar um pouquinho então sobre essa questão da destilação de um composto que é extremamente utilizado nos dias atuais, né, que é o petróleo. E aí como é que é feito então essa destilação e por que é feito a destilação do petróleo então, tá? O petróleo, ele é um composto de mistura bastante complexa, então a gente vai perceber que a gente tem vários componentes misturados para formar o petróleo, né? E ele é extraído do nosso subsolo, então ele se encontra, na verdade, no nosso subsolo, né? E a gente retira, né? A gente extrai o petróleo do subsolo para transformar ele em diversos subprodutos, né? Porque quando a gente extrai ele do subsolo, ele vem com impurezas, então ele vem com várias composições, né, com vários componentes que não são essenciais para nós. Então, a gente extrai esse composto do subsolo e destila ele para retirar aquilo que é necessário para nós ou aquilo que é de interesse para nossa utilização. E para acontecer o processo de retirada, né, dessas impurezas, a gente utiliza duas técnicas, que é a decantação e a filtração, né? A decantação ela vai ser utilizada primeiramente, então quando o petróleo ele é extraído do subsolo, primeiramente ele passa por um processo de decantação. Então, para que o petróleo, como é mais denso, vai ficar depositado na parte inferior, então vai ficar no fundo, e a água, que é menos densa, ela vai ficar na superfície. Então, o primeiro processo que a gente realiza para retirar as impurezas do petróleo é a decantação. Então, a primeira coisa que a gente retira dele é a água. Depois, a gente passa o petróleo por um filtro, tá? De malha bem fina. Então, é um filtro que vai reter partículas, tá? E essas partículas, geralmente, é areia e argila. Então, a gente retira, né, extrai o petróleo do solo, passa o petróleo por um processo de decantação para retirada da água e depois a gente filtra ele para retirar areia e argila. Depois disso, a gente vai submeter o petróleo a uma destilação para separar os componentes do petróleo para que a gente possa utilizar esses componentes, né? Então, quando a gente passa o petróleo, né, pelo processo, pelas duas técnicas de decantação e de filtração, na verdade, a gente só está retirando dele a água e pequenas partículas de areia, argila, para que então ele comece o seu processo de destilação. E aí, no processo de destilação, a gente vai utilizar o aquecimento desse produto. Então, a gente vai ferver o petróleo. Lembra do processo de destilação da água? Então, a gente coloca a água no frasco, passa por um processo de fervura para que saia somente a água e fique o sal. Dessa mesma forma que a gente vai fazer com o petróleo. Então, a gente vai pegar o petróleo depois que ele passou pela decantação e pela filtração e vai fazer com que ele entre em ebulição, ou seja, que ele comece a ferver. E aí, conforme ele vai fervendo e a temperatura vai aumentando, a gente vai tendo a destilação do petróleo e a formação dos subprodutos que são oriundos do petróleo, ou seja, que são produzidos a partir da destilação do petróleo. Quando a ebulição do petróleo está em torno de 40 graus,
nós temos produção de gás. Entre 40 e 205 graus, nós temos produção de gasolina. Entre 175 a 325, nós temos produção de querosene. De 250 a 350 graus, nós temos produção de óleo diesel. De 300 a 370, nós temos produção de óleo lubrificante. De 370 a 600 graus, nós temos produção de óleo combustível. E mais de 600 graus, nós temos produção de resíduos, que é o asfalto, o coque, o alcatrão e vários outros resíduos que vão ser produzidos quando o petróleo chega a uma fervura com uma temperatura de 600 graus Celsius. O gás, tá, que o petróleo produz, ele vai dar origem ao nosso gás de cozinha, tá? Então é o gás que a gente utiliza lá no botijão, né, para a gente poder ligar o fogão. Aquele gás é o gás que nós chamamos de gás GLP, é o gás liquefeito do petróleo. Então, para a gente ter o gás de cozinha, a gente precisa ferver o petróleo para a produção desse gás. A gasolina, né, é o combustível dos nossos veículos, então a maioria dos veículos que transitam na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e nos outros países, eles utilizam gasolina como combustível. A gente sabe que existem outros combustíveis, como o diesel, como o álcool, né? Tem o biogás, mas ainda a maior fonte, né, de utilização é a gasolina. Tá? A querosene, ela é o combustível de avião, então a maioria dos aviões usa querosene também como combustível. O diesel também é um combustível utilizado por veículos grandes, então caminhão, ônibus e trator vai usar o diesel. O óleo lubrificante a gente usa muito para lubrificar as engrenagens, né? Máquinas que a gente também tem. O óleo combustível, que é o petróleo pesado, que a gente chama, ele é um combustível industrial, então ele vai ser utilizado nas indústrias. E os resíduos, geralmente a gente usa para construir as ruas, as estradas, que é o asfalto, que é o alcatrão. Então a gente vai usar esses resíduos. Então todos os subprodutos que são produzidos a partir da destilação do petróleo, a gente utiliza. Né? Então ele é um produto extremamente importante, só que ele é um produto que ele é finito, então uma hora ele vai acabar. Por isso que hoje a gente já tem, né, a substituição de muitos desses produtos que são fabricados a partir do petróleo, né? Por exemplo, a gasolina, hoje em dia a gente já tem automóveis que podem se mover através do álcool, através do diesel, né? Então através de outros, digamos assim, de outros combustíveis, caso um dia acabe o petróleo. Então o petróleo ele fica no nosso subsolo e aí a gente retira esse petróleo, né? Só que, como a gente sabe, ele é um recurso finito e vai chegar um momento que ele pode acabar. E aí, se ele acabar, a gente não vai ter a produção desses subprodutos, na verdade, que vocês estão vendo aí, que é o gás de cozinha. Aí provavelmente a gente vai ter que ter uma outra alternativa de gás para poder utilizar. Não vai ter produção de querosene, não vai ter produção de óleo diesel, né? Não vai ter produção de asfalto, que são subprodutos vindos, né, oriundos do petróleo através do processo de destilação, tá bom? Além da destilação do petróleo, nós temos ainda aqui, para a gente finalizar o nosso conteúdo, o tratamento da água. Então, dando sequência, a gente vai perceber que em uma estação de tratamento de água, acontece também separação de misturas. Né? A gente vai observar que vai ter, né, que a gente vai encontrar, na verdade, nas estações de tratamento de água, decantação, floculação, filtração, que também são métodos de separação de misturas que a gente viu na videoaula anterior. Tá? Então, dentro de uma estação de tratamento de água, né, a água ela passa por essa estação de tratamento para se tornar potável. Né? Porque a água que a gente ingere,
ela vem de uma represa ou de um reservatório. E essa água, ela pode estar contaminada, mesmo que ela não tenha cheiro, não tenha gosto, ela pode ter micro-organismos que não são visíveis aos nossos olhos. Então, ela pode ter uma bactéria, ela pode ter um verme, que olhando visualmente com os nossos olhos a gente não enxerga, porque são todos microscópicos, né? E aí, então, por isso que antes da gente ingerir essa água, ela precisa passar por uma estação de tratamento. Ela precisa passar por uma ETA, que é uma estação de tratamento de água. E aí, dentro dessa estação de tratamento de água, como vocês podem ver aí, a gente tem, então ela vai se iniciar, na verdade, aqui na reserva, né, onde a gente tem a entrada da água. Então, pode ser de uma represa, pode ser de um rio, pode ser de um reservatório. Essa água, ela vai entrar, passar por um tanque, aonde vai acontecer a coagulação e a floculação desses compostos. Então, aqui, como vocês podem ver, no primeiro tanque, por onde a água entrou, a gente vai ter floculação para remover partículas, tá? Pequenas partículas. Depois disso, ela vai vir para esse tanque, para esse segundo tanque que vocês estão vendo aí, onde tem o processo de decantação. Nesse processo de decantação, as partículas que são mais pesadas vão para o fundo. Então, a sujeira, a impureza que é mais pesada, ela vai descer, né? E aí vai ficar somente a água limpa, que vai passar para o próximo tanque e para o próximo tanque, até chegar no processo de filtração, por onde a água vai passar por uma série de filtros, né, para ser retirada, para que possa ser retirada todas as pequenas partículas. E aí, então, depois ela vai passar por um processo de desinfecção. A gente vai ter a adição do cloro, do flúor nessa água para matar qualquer tipo de germe, qualquer tipo de bactéria, para que a gente possa, então, fazer a utilização dessa água, tá? Então, na estação de tratamento de água, como vocês podem ver, nós também temos processos de separação de mistura. Então, acontece, né, nas estações de tratamento, a separação de misturas através do processo de filtração, de decantação, que também nós vimos na aula anterior. Então, a destilação do petróleo e o tratamento da água também são exemplos, né, de utilização de separações de mistura. Então, a gente observa que essas separações de misturas, elas estão presentes em praticamente quase todas as atividades que nós realizamos, tá? E aí, para nossa próxima live, vai ficar a tarefa para vocês responderem, tá? 9 e 10, tá? Quem já respondeu, tudo bem, já pode me mandar a foto. Quem ainda não respondeu, tem até a nossa próxima live da semana que vem para responder, tá bom? Então, vocês têm aí tarefa 9 e 10, tá? Para realizar, tá ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp. Beijos, até a nossa live.